bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos revisar um conteúdo que já foi visto anteriormente. Só que para que a gente possa entender o conteúdo que vai seguir, a gente precisa revisar esse conteúdo. É por isso que eu vou passar ele agora. Prestem atenção, qualquer dúvida, volte o vídeo, qualquer dúvida, entre em contato comigo para que a gente possa assim fortalecer o conhecimento adquirido. Vamos lá? Então, o conteúdo que a gente vai começar a revisar hoje, ele se chama estrutura atômica ou estrutura do átomo. Quais são as suas regiões, o que tem nessas regiões, como elas funcionam. Basicamente isso para que a gente possa entender o conteúdo que seguirá. Então vamos lá. Primeiro, a estrutura atômica ela é composta de duas regiões. Essas duas regiões são o núcleo, e nesse núcleo nós vamos ter duas partículas subatômicas que são chamados prótons e os nêutrons. Com a mesma cor, vamos pegar outra corzinha para ficar diferente. Os prótons e os nêutrons, perfeito? Então, no núcleo, que é essa parte bem aqui, a gente tem os prótons e os nêutrons. É ali que está a maior parte, quase 5% da massa do átomo. Mas não é nela que a gente vai se aprofundar. Nós vamos nos aprofundar nessa região bem aqui, ó. Essa região ela se chama eletrosfera e ela tem basicamente camadas. Essas camadas são chamadas de camadas de energia ou níveis. Cada uma dessas camadas elas recebem um nome específico, que pode ser tanto um número quanto uma letra. O número vai de 1 até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já em termos de letra, a gente tem K, L, M, N, O, P e Q. Professor, por que é importante que eu entenda isso? Porque em vestibulares, em concursos, em provas, às vezes eles colocam um número, camada 1, camada 2, camada 3, ou eles podem colocar os nomes, K, L, M, N, O, P, Q. Então é bom nós estarmos preparados. É bom saber e não precisar, do que precisar e não saber. Perfeito? Então, voltando. Essas camadas de energia são locais onde nós vamos encontrar os elétrons. E são os elétrons que vão fazer toda a questão de ligações. Mais para frente eu explico melhor isso. Cada uma dessas camadas elas vão suportar uma determinada quantidade de elétrons. Por exemplo, a camada K suporta até 2 elétrons. Quer dizer que pode ter um? Pode dizer que pode ter nenhum. Às vezes vai ter. Mas o máximo que ela vai comportar são 2 elétrons. Ou seja, não vai passar disso. A camada L suporta 8 elétrons. A camada N, 18. A camada N, 32. A camada O, 32 também. A camada P, 18. E a camada Q, 8. Então, perceba. Nisso bem aqui, eu já sei como distribuir os meus elétrons. Lembrem, núcleo, prótons e nêutrons. Eletrosfera, os elétrons. Os elétrons estão distribuídos nos níveis de energia. E cada nível de energia vai suportar uma quantidade específica de elétrons. Professor, e se por acaso, vamos imaginar, esse meu elétron ele fique muito energético, ele fica com muita força. O que acontece com ele? Ele faz um salto. Ele muda de nível. Mudando de nível, por quê? Porque aquele nível que ele estava não suporta a energia que ele tem. Só que ele não fica lá por muito tempo, porque não é natural. Ele absorve essa energia e ao retornar para o seu nível normal, ele libera uma coisa chamada fóton. Professor, fóton? Não, fóton. O que é fóton, professor? Luz. E cada átomo ele vai liberar uma luz diferente. Professor, tem como dar um exemplo? Sim, bem simples. Os fogos de artifício. Dentro lá dos fogos de artifício, junto com a pólvora, nós temos alguns elementos químicos. Esses elementos químicos, ao absorverem aquela energia, os seus elétrons vão
absorver essa energia, vão mudar de nível e voltar para o nível anterior, e ao voltar para o nível anterior, eles liberam aquelas luzes tão bonitas que a gente vê nos fogos de artifício de final do ano. Perfeito? Então, primeira parte, entender que dentro do átomo, no átomo em si, nós temos o núcleo com prótons e nêutrons e a eletrosfera com os elétrons. Os elétrons, eles são divididos em camadas. Essas camadas são chamadas de camadas de energia ou níveis. Cada nível vai ter uma quantidade específica que ele pode suportar de energia, ou seja, de elétrons. Essas camadas são chamadas de K, L, M, N, O, P e Q, ou de 1 a 7. E aí, galerinha, voltamos rapidinho, viu? Foi um corte rápido. Recapitulando, a gente tem o átomo. Nesse átomo nós temos duas regiões, que são o quê? O núcleo e a eletrosfera. No núcleo, prótons e nêutrons. Na eletrosfera, os elétrons. Essa eletrosfera ela é dividida em camadas. Essas camadas são chamadas de K, L, M, N, O, P ou Q, e também podem ser numeradas de 1 até 7. Surpreendentemente, essas camadas, dentro delas, também tem camadas. A gente chama essas camadas de níveis, e as camadas que tem dentro delas nós chamamos de subníveis. Esses subníveis são nomeados como S, P, D e F. E eles têm essa estrutura, uma caixinha, que nós chamamos de orbitais. Então, nós temos o orbital S, o orbital P, o orbital D e o orbital F. Esses orbitais eles têm essa estrutura, e dentro desses orbitais é onde provavelmente os elétrons estão. Então, interessante, o subnível S ele vai ter um spin para cima e outro para baixo. Logo, ele comporta 2 elétrons. Pronto, professor, 2 elétrons, 2 elétrons. Professor, peraí, rapidão. Vamos entender uma coisa rapidão, professor. Lá na camada K, só suporta 2 elétrons. O subnível S suporta 2 elétrons. O senhor está me dizendo que a camada K só tem um subnível, o subnível S? Isso mesmo, pequeno gafanhoto. Você está com fome de conhecimento e entendeu aonde eu queria chegar. No subnível S suportam 2 elétrons. A camada K só suporta 2 elétrons. Então, lá naquela camada K, eu tenho apenas um subnível, que é o subnível S. Perfeito? Perfeito. O subnível P, a gente vai ter, um spin para cima, para cima, para cima, para baixo, para baixo, para baixo. Deu 6. Olha que interessante. O subnível P suporta o quê? 6 elétrons. Professor, mas espera aí. Lá na camada L, eu lembro, o senhor falou que suporta 8 elétrons. Isso, 8 elétrons. Então quer dizer o quê? Que lá na segunda camada, eu tenho o subnível S e o subnível P. Guarda essa informação para daqui a pouco, não esqueça disso. Já na subnível D, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elétrons. Professor, eu reparei uma coisa que eu fiquei aqui na minha dúvida. O senhor está fazendo propositalmente colocar todos os para cima, os spin para cima, e depois colocar os spin para baixo? Não, pequeno gafanhoto, você foi bem perspicaz. Tem que ser assim. Primeiro se colocam os orbitais, os spins para cima, e depois colocam os spins para baixo, para que assim a gente entenda quantos vão realmente ficar completos e quantos vão ficar incompletos dentro dessa nossa estrutura. Professor, mas todos estão ficando completos. Calma aqui, pequeno gafanhoto, você vai entender isso lá para frente, quando a gente falar de camada de valência. Então, calma um pouquinho, calma um pouquinho. Já uma coisa interessante, professor, rapidão, percebi uma coisa. Lá na terceira camada, 18 elétrons, professor, 18 elétrons, que seria 2 mais 6 mais 10. Então, quer dizer que na terceira camada, eu tenho 3 orbitais
Isso mesmo, pequeno gafanhoto. Lá na terceira camada, nós temos 3 orbitais. Camada 1, 1 orbital. Camada 2, 2 orbitais. Camada 3, 3 orbitais. Você está entendendo o conteúdo. Então, vamos para o último subnível. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elétrons. Professor, não vai me dizer que na quarta camada tem os 4 orbitais. Nem preciso dizer, você já me disse. Isso mesmo, pequeno gafanhoto, porque 2 mais 6 mais 10 mais 14 dá 32, que são quantos elétrons cabem na quarta camada. Na quinta camada, a mesma coisa. Já na sexta são 18, então são 3 orbitais. E na sétima são 8, são 2 orbitais. Esses orbitais é onde nós temos os spins. Esses spins são os nossos elétrons. É onde provavelmente eles estão. Perfeito? Perfeito. Agora vamos ter calma e voltar ali um pouquinho. Átomo, 2 regiões. Núcleo, eletrosfera. Eletrosfera, onde estão os elétrons. A eletrosfera é dividida em 7 camadas. Essas 7 camadas são chamadas de níveis de energia. Cada nível de energia recebe ou um número de 1 até 7 ou uma letra, K, L, M, N, O, P e Q. Dentro dessas camadas nós temos os subníveis, que são S, P, D e F. Cada um desses subníveis tem os orbitais. O orbital S é um quadradinho, o orbital P são 3, o orbital D são 5 e o orbital F são 7. Cada orbital suporta até 2 elétrons. Então, se eu tenho no S um orbital, 2 elétrons, no P 3 orbitais, 6 elétrons, no D 5 orbitais, 10 elétrons e por último no F 7 orbitais, 14 elétrons. Perfeito? Guarda. Então, galerinha, já voltamos, corte rápido Tramontina. Nós falamos agora há pouco que lá da eletrosfera, em que ela é dividida em camadas, e essas camadas nós temos o que? Os subníveis. Agora, nesse momento, nós vamos falar a respeito de como eu consigo colocar os meus elétrons em cada uma dessas camadas, em cada um desses níveis. Como eu consigo fazer isso? Através do diagrama de Linus Pauling. Professor, quem foi esse? Linus Pauling foi um químico surpreendente, um dos maiores químicos que já existiram, e ele, ao estudar essa distribuição, ele conseguiu montar o que nós chamamos de diagrama de Linus Pauling. Eu estou mostrando para vocês de duas formas: da forma como ele realmente criou e dessa forma aqui que se torna mais fácil distribuir esses elétrons. Então, como eu expliquei anteriormente, a camada K ela tem um orbital, a camada 2 tem 2 orbitais, a camada 3 tem 3, a camada 4 tem 4 orbitais, a camada 5 também tem 4 orbitais, a camada P tem 3 orbitais e a camada Q tem 2 orbitais. Perfeito? Professor, por que eles têm isso? Porque aqui só cabe 2 elétrons e eu já tenho esse subnível com 2. Aqui cabe 18, 30, desculpa, aqui cabe 2, aqui cabe 8, aqui 18, 32, 18 e 8, que foi explicado na aula anterior. E aí, como é que funciona essa distribuição? Ela é feita na diagonal. Eu vim aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, sempre de cima para baixo. Só que aí, algumas pessoas eles se complicavam na hora de fazer esse esquema. Então, o que eu propus? Né? Eu, na verdade, não. O que alguns professores eles propuseram? Fazer desta forma aqui, ó, que se torna mais fácil. Por quê? Porque você só tem que ir nas linhas. As linhas já estão todas organizadas. Você não precisa ali se preocupar em ir e voltar. É só ir organizando. Então, se vocês perceberem, na primeira linha eu só tenho um orbital, que é o S2. Na segunda linha eu só tenho também um orbital, que é o 2S2. O que isso quer dizer? Que a minha distribuição eletrônica, eu vou explicar daqui a pouco, ela sempre vai começar com o quê? Com um S2 e 2S2. Uma coisa interessante que vocês podem estar se perguntando: professor, o que é esse símbolo? O que é esse número?
E o que é esse número aqui de cima? Muito bom, pequeno gafanhoto. É muito interessante fazer perguntas, porque são as perguntas que movimentam ali o conhecimento. Esse número aqui da frente, esse maior, é a camada. Por exemplo, camada 1. Então, esse subnível, que é o subnível S, que significa o símbolo, está na camada 1. Este número aqui de cima são quantos elétrons ele tem ou ele comporta. Pessoal, como assim ele tem ou ele comporta? Porque ele pode ter menos elétrons do que ele comporta. Por exemplo, quando eu fizer minha distribuição eletrônica, eu posso ter um S1. Que isso quer dizer que nessa camada S, que nesse subnível S, eu tenho apenas um elétron. Professor, pode ter S3? Não. Lembra que eu expliquei? Ele suporta uma determinada quantidade. Ele não pode passar dessa quantidade. Perfeito? Então, como o subnível S, ele comporta 2 elétrons, ele pode tanto ter 1 quanto ter 2, ou quando pode ter nenhum, né, dependendo da situação. Mas isso são outros assuntos, outros questionamentos. Perfeito? E aí, desta forma aqui se torna mais fácil. Ah, professor, mas eu acho mais fácil colocando a mão na massa, praticando, sem problema, pequeno gafanhoto. Vamos fazer isso agora. Então, como eu falei que a gente ia fazer isso agora, prestem bastante atenção. Eu escolhi 2 exemplos bem simples. O ferro, que tem 26 elétrons, e o cloro, que tem 17 elétrons. Calma, professor, calma, o senhor está muito rápido, calma. Como é que eu sei que eles têm 26 elétrons e 17 elétrons? Aí você vai ter que lembrar da nossa aula passada, que era o quê? Tabela periódica. Lá na tabela periódica a gente tem o quê? O número atômico, que é a quantidade de prótons. Em um átomo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se o meu ferro ele tem 26 prótons, quer dizer que ele também tem 26 elétrons. Se o meu cloro tem 17 prótons, quer dizer que ele tem 17 elétrons. Então a gente tem que aprender aqui a analisar a tabela periódica. Perfeito? Então, essa parte falando de distribuição eletrônica, nós vamos usar aquela tabelinha de agora há pouco. Aquela linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, até 8. Anota ela no teu caderno, para que assim você consiga entender o que eu estou fazendo aqui. Então prestem atenção. São 26 elétrons. Eu tenho que fazer a minha distribuição até chegar em 26. Perfeito? Até chegar em 26. Alguma dúvida nisso aí? Não? Perfeito. Então vamos prestar atenção bem aqui, ó. O ferro tem 26 elétrons. Eu vou começar a fazer e eu vou olhar para cá para cima. Por quê, professor? Porque esse número aqui de cima que me diz a quantidade de elétrons. Esse número aqui da frente me diz qual é a camada. Então calma. Vamos lá, vocês vão já entender para que serve essa camada bem aí. 1s2 foi 2 elétrons. 2s2, 4. 2p6 deu 10. 3s2 deu 12. 3p6, 18. 4s2 deu 20. O próximo seria 3d10. Só que aí daria 30, não é, minha galerinha? E eu não preciso de 30, eu preciso de 26. Ou seja, aqui vai ter 6. Pronto? Pronto. É só isso, professor? Só isso. Tu faz a distribuição e vai conferindo esses números aqui de cima até darem a quantidade de elétrons. Professor, e o que seria essa camada de valência? Camada de valência é aquela camada mais externa que ainda tem átomos. Então tu vai olhar aqui, ó, nesses números, ó. O maior deles é a minha camada de valência. Ou seja, a minha camada de valência nesse caso é o 4s2, a camada 4. Deu para entender? Você faz ali a distribuição, vai conferindo os números até chegar na quantidade de elétrons, nos números de cima, e aí depois, para você saber qual é a camada de valência, é aquela que a gente tem o quê? O maior número na parte da frente. Professor, faz de novo. Vamos lá, vamos para o cloro. O cloro tem 17, eu tenho que conferir até chegar em 17. 2, 4, 10, 12. Esse aqui seria 3p6. Mas se eu coloco 3p6, dá 18. E 18 passa. Então eu coloquei 3p5.
Professor, qual é a camada de valência? A camada de valência é essa aqui, ó. Professor, por que o senhor circulou os dois? Porque os dois estão na mesma camada. Professor, por que o senhor circulou um aqui? Porque só tem um na quarta camada. Deu para entender? Então, de novo, eu circulei esses dois porque os dois estão na mesma camada. A camada de valência é a camada 3, a terceira camada. Aqui a camada de valência é a camada 4. Perfeito? Então, pratica lá, pega algum átomo da tabela periódica e tenta fazer essa distribuição, que daqui a pouquinho a gente vai entender para onde a gente vai utilizar isso, por que é importante a gente ter revisado e para onde a gente vai depois desse conhecimento. Volto já já. E aí, galerinha, voltamos, corte rápido Tramontina, prestem atenção. Lá na aula passada, nós falamos a respeito da tabela periódica, que dentro da tabela periódica nós tínhamos os metais, os não metais e os gases nobres, além do hidrogênio. Sendo que os gases nobres, eles eram peculiares. Por quê? Porque eles não se misturavam com ninguém, eles não reagiam com ninguém, eles não faziam ligações, eles eram apenas eles mesmos. Todos os outros elementos, eles precisavam fazer ligações de algum tipo para poder ficarem estáveis. Eles começaram a ficar instigados, os cientistas, por que isso acontecia? E ao fazer a distribuição eletrônica desses elementos, eles chegaram a uma conclusão. Que conclusão foi essa, professor? Que eles seguiam uma regra, que é específica deles, que se chama regra do dueto e regra do octeto. Tá, professor, o que é essa regra? Ela diz o seguinte: se o átomo ele tiver apenas uma camada, e nessa uma camada ele tiver 2 elétrons, ele vai estar estável. Exemplo disso é o hélio, que é estável, ele é sozinho, ele não precisa reagir ou se ligar com ninguém. Já se ele tiver mais de 2 camadas, 2 ou mais camadas, 2, 3, 4, ele precisa na sua camada de valência, que é a última camada que ainda tem elétrons, ele precisa de 8 elétrons, que é a que nós chamamos de regra do octeto. Professor, mas como é que o senhor prova isso? Fazendo a distribuição eletrônica desses elementos. Por exemplo, o hélio acabou, o hélio já está aqui, ele tem 2 elétrons, ele tem uma só camada, ele tem um só orbital, um só nível. Nesse caso, ele é estável. Os outros elementos que tem 1 elétron, 3 elétrons, 4 elétrons, eles precisam fazer ligações para poder ficarem parecidos com ele. Já os outros, percebam, olha esse cara bem aqui, a camada de valência dele é essa aqui, ó. Professor, como é que o senhor sabe que essa aí é a camada de valência dele? Porque ela é a mais distante que ainda tem elétrons. Lembre, não é a 7ª, é a mais distante que ainda tem elétrons. Nesse caso, como ele só tem 2 camadas, a camada mais distante é a 2. E aí percebam, se você somar 2 mais 6, vai dar 8. A mesma coisa acontece aqui, ó, a camada de valência é essa aqui, ó, a camada 3. Se você somar, vai dar 8. Aqui no criptônio, lembra, vai na tua tabela periódica e vê o nomezinho, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Tem mais outro lá, mas ele aí é muito artificial. A gente ainda ele não tem nenhum nome bonitinho específico dele, é um nome já ali meio científico, tá? Não se preocupe com ele não, pensem só nesses aqui por enquanto. Se você olhar para o criptônio, a camada de valência dele é essa aqui, ó, a camada 4. Mas o que fica distante? Porque quando eles distribuem, elas realmente são nesse modelo aqui, tá bom? E a camada 4, se você for somar, ó, 2 mais 3, 2 mais 6, 8 elétrons. Professor, interessante. E aqui, ó, a gente tem como camada de valência a camada 5. E de novo, 2 mais 6, 8 elétrons. E no último, a camada de valência é a camada 6, ó. 2 mais 6, 8 elétrons. Lembre-se, os cientistas eles já sabiam que esses elementos eles não faziam ligações, eles não reagiam com outras coisas. Só se uma coisa muito cabulosa estiver acontecendo, como por exemplo, radiação nuclear. Aí eles reagem. Mas se for um meio natural, eles não se ligam, eles não reagem, eles estão estáveis. Então, eles queriam descobrir o motivo disso. E descobriram. O motivo é que
Eles, na sua camada de valência, eles têm 8 elétrons. Então, eles disseram que estes 8 elétrons, eles dão estabilidade. Perfeito? Alguma dúvida? Não? Perfeito. Então, todos os outros elementos, eles vão ter que fazer o quê? Ligações, para ficarem com a estrutura parecida dos gases nobres e assim ficarem estáveis. Então, preste atenção nisso. Lembrem-se, já sabiam que eles não se ligavam, queriam saber o motivo. O motivo é, eles têm 8 elétrons na camada de valência. Então, os 8 elétrons na camada de valência dão estabilidade para eles. Professor, e o 2? Os 2 elétrons, se só tiver uma camada, também dá. Então, a regra do dueto e regra do octeto. A estabilidade dos gases nobres, que é a família 18.